Bom dia, meninas. Meu nome é Carol, sou modelista aqui da Boutique Missetes. Hoje eu vim fazer um vídeo explicativo para vocês em relação à tomada de medidas, tá? Ensinando para vocês o passo a passo certinho, para que dê tudo certo aí. E antes de começar, eu queria passar algumas informações importantes, algumas considerações, tá? A tirada de medidas, ela tem que ser feita com o uso do sutiã, tá? É muito importante que isso seja feito, tá? Que você coloque o seu sutiã, reposicione seu seio através da alcinha, tá? Que você puxa a alcinha, regule a alcinha de uma maneira que não machuque, não suba muito machuque, mas que reposicione os seios no lugar, que ele fica no lugar certinho, tá? Principalmente para as mulheres que já tiveram filhos, isso é importante, porque acontece assim, né, por conta da amamentação, uma queda nos seios. Então é importante fazer esse processo todo usando o sutiã, tá? Então, isso é uma consideração importante que eu tenho que passar para vocês. Usar o sutiã na hora de tomar medidas e reposicionar os seios no lugar. Outra coisa importante é em relação à fita métrica, tá? A gente precisa que a fita métrica seja essas fitas métricas com um tamanho real, tá? Em centímetros reais. Não pode ser aquelas fitas métricas. Tem umas que é em escala, né? Que um lado é assim certinho, real, e o outro lado é em escala. Já aconteceu, por isso que eu tô batendo nessa tecla de ser tirado pelo lado em escala e acabar dando a medida errada. Outra coisa que aconteceu também é em relação, para vocês prestar atenção, em relação à fita, que elas tem fita que ela tem um lado, ó, que começa com o número 1 e um lado que começa com 150, né? O final da fita. Tá vendo? Um lado é o começo da fita, o outro lado é o final da fita. Então, vocês prestar atenção na hora de tirar medidas, para sempre tirar com o lado correto, né? Pra vocês não inverter o lado e acabar começando pelo lado que seria o fim e acabar dando medidas erradas, né? Então, eu queria deixar essa informação com vocês, tá? Em relação ao uso do sutiã, que as medidas têm que ser tomadas com sutiã e regulando sempre a alça. E em relação à fita métrica, para que ela seja essas fitas métricas assim, ó. Presta atenção para que dê tudo certinho, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no caso é fazer a marcação da cintura, tá? Eu já amarrei aqui um cordãozinho na boneca. Esse cordãozinho aqui. Vocês podem usar um cordão ou um elástico, que eu até prefiro que seja, porque eu acho que adere mais o corpo, não fica escorregando, não fica soltando, sabe? Um elástico fininho. Mas aqui no caso eu vou usar esse cordão, que também serve, tá? Pra fazer a marcação da cintura, do jeitinho que tá ali, ó, tá vendo? A gente tá fazendo a marcação da cintura. A gente marcou a cintura da cliente. A sua cintura, no caso, né? Então, a cintura, em algumas pessoas, elas são visíveis, tá? É mais fácil de achar a cintura, ela é visível. Mas em outras, não. Aí, o que eu recomendo? Que normalmente a cintura fica, ela fica uns 2,5 dedos acima do umbigo, tá? Assim, no fim da última costela, do ossinho da última costela que a gente tem. E se você dá uma tombadinha assim, ó, na lateral, ela fica um pouquinho marcada. Então aqui, ó, bem no fim do ossinho da última costela, 2,5 dedos acima do umbigo, seria a nossa cintura, tá? E então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar as medidas de largura do corpo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, eu vou marcar aqui, vou usar essa outra fitinha, porque normalmente os nossos corpetes, as nossas brusinhas, principalmente do debutante, elas vão até a altura do umbigo. Então, neste caso, eu vou marcar aqui, ó, vou passar uma outra fita bem na altura do umbigo, tá? Eu vou contornar e amarrar bem na altura do umbigo essa fita, tá? A gente tem que observar que a fita tem que estar sempre paralela, tá? Ó, paralela ao chão, os dois lados, não pode ficar torta, tipo um lado pra cima, ó, aqui pra cima, o outro pra baixo, não, ela tem que ficar retinha. Na circunferência toda que você pôr ela tem que ficar retinha, paralela os dois lados ao chão, tá bom? Ó, se vocês observar aí, olhando aqui, parece que tá bem certinha, tá vendo? Então, aí no caso de vocês fiquem sempre atentos a isso, a deixar a fita sempre retinha, tanto na frente quanto nas costas, tá vendo? Sem tombar em nenhum dos lados, tá?
Então, aqui eu marquei a cintura e aqui eu passei outra fita bem em volta, em cima do umbigo, tá? Bem em cima do umbigo, tá? Não é pra baixo, é em cima do umbigo, tá? Então, tá tudo certinho aqui. Então, a gente vai começar fazendo as medidas, partindo das medidas de largura de corpo, tá? Eu vou deixar o manequim um pouquinho mais perto aqui pra que vocês consigam olhar, tá? A primeira medida que a gente vai tirar de largura de circunferência vai ser a circunferência do busto, tá? A gente vai passar a fita em volta ao busto, no ápice do busto, na parte a parte maior do busto, mais predominante, sabe? Ó, tá vendo? A maior parte do busto, na parte de maior volume, né? Seria o ápice do busto. Sempre se certificando que a fita aqui, ó, ela tá correndo reta nas costas. Ela tem que ficar reta na frente e nas costas. Ela não pode ficar caindo, tá? E as medidas que a gente estamos tirando são medidas justas ao corpo. Você não vai apertar a fita, mas você não vai deixar a fita cair. Você vai passar a fita naturalmente ao corpo para que as medidas sejam reais, sabe? Sem folga nenhuma. Sabe, sem apertar, mas sem folga, tá? São vestidos justos, então as medidas têm que ser tiradas justas ao corpo. Então, aqui eu envolvo a região do seio com a fita, ó, e me certifico sempre que ela esteja reta, tá? Ela não pode estar caindo nas costas, tem que estar sempre paralela ao chão, os dois lados, passando em volta da maior parte do busto, do ápice do busto, do maior volume, tá vendo? Vocês conseguem ver daí? Tá, então vocês fazem isso. No meu caso aqui, tá dando 90,5 centímetros, tá? 90,5. Ó, certinha a fita, tá? Então, agora vocês vão tirar a largura. Agora a gente vai tirar a largura de cintura, que é nessa primeira fitinha aqui que a gente fez, tá? Envolve a fita, do mesmo jeito que a gente fez no busto, tá? Tem que estar bem paralela, certinho na frente, nas costas, retinha, sem estar tombando a fita pra nenhum dos lados, tá? Ó, tá vendo? A fita certinha. Aqui tá dando 68 centímetros na minha cintura. Aí você vai lá e marca os 68 centímetros, tá? Agora a gente vai medir a largura na região do umbigo, que foi onde a gente colocou essa segunda fitinha, tá? Você vai lá em cima da fita e marca a medida. Os mesmos procedimentos, tá? Ó, sem deixar a fita ficar tombando. Você vai lá e marca essa largura. Então, de largura seria isso. A largura do busto, da cintura e a largura do umbigo, né? Da região do umbigo. Agora, feito isso, a gente vai tirar os comprimentos de corpo, tá? A gente vai começar pelo comprimento da frente. O que acontece? A maioria das medidas de comprimento, a gente vai partir aqui do pezinho do pescoço, tá? Onde termina o pescoço e começa o ombro. Se você seguir por uma linha reta aqui, ó, aqui por trás da orelha, ó, tá vendo? Tá bem aqui, ó. Aqui vai ser a nossa medida, tá? Que a gente vai tirar, e é bom marcar porque a gente vai tirar outras medidas partindo daqui, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar a altura do corpo frente, aqui do pezinho do pescoço, passando em cima dos seios, contornando o seio até a cintura. Deu 43, tá? Aí a gente desce um pouquinho a fita e tira a altura do corpo frente até o umbigo, que deu 46 centímetros, tá vendo? A altura do corpo frente até a cintura, aí depois até o umbigo, que deu 46. Feito isso, a gente pode descartar essa última fitinha aqui, pra não ter confusão, mas não vai mais usar, tá? Então, altura do corpo frente até a cintura. Aí depois a gente desce até a segunda fitinha que eu tirei, que deu 46, e a altura do corpo frente até a cintura 43. 43 e aqui mais pra baixo 46. Ok? Aí feito isso, a gente vai tirar a altura do decote frente. Como que eu faço pra tirar a altura do decote frente? Tá vendo aqui, ó?
bem nesse ossinho que a gente tem, ó, nesse afundamento que a gente tem aqui no pescoço, vai ser a partir daqui que a gente vai tirar a medida da altura do decote frente. Então, a gente vem aqui que no caso vai ser na boneca, e vai até a fitinha que tá aqui na cintura, tá vendo? Essa vai ser a altura do nosso decote frente, que deu 36,5. Agora, a gente vai tirar a altura do busto. Só que nessa altura do busto, a gente vai fazer diferente. A gente vai começar dessa fitinha até o ápice do busto, tá? Até o mamilo. Então, a gente vem daqui, ó, da fitinha que tá na cintura, e vai até o mamilo. No meu caso aqui, tá dando 16,5, tá? Até o mamilo, a gente contorna aqui o seio e chega até o mamilo. 16,5. Essa é a medida de altura de busto, tá? Que a gente começa nesse caso, pela cintura. Agora, a gente vai tirar a medida de raio do busto, que seria do ápice do busto aqui do mamilo até o fim do sutiã, tá vendo? Até aqui, ó. Até o fim do seio do sutiã. No meu caso aqui tá dando 7,5. Do ápice do busto, do mamilo, até o fim aqui do sutiã. Tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Essa medida vai ser a medida de raio de busto, tá? Agora, a gente vai tirar a medida de separação de busto, que seria de um mamilo a outro, tá? Isso é muito individual, é de corpo para corpo. Tem pessoas que têm um corpo mais junto, o corpo mais separado, os seios mais juntos, os seios mais separados, então muda muito de pessoa para pessoa. Aqui no caso, você vai fazer de um mamilo ao outro, tá vendo? Tá dando 18 centímetros. De um mamilo ao outro. Essa seria a nossa separação de busto, tá? Nosso entre seios. Aí, agora, a gente vai tirar aqui na frente a medida de costa frente, que é de um ossinho, ó. No fim do ombro, a gente tem aquele ossinho da articulação. Bem no fim desse ossinho, que seria no fim do ombro e começo do braço, você vai tirar de um ossinho a outro, ó. Assim, ó. Dessa maneira. Essa seria a nossa costa, tá vendo? Nossa costa frente. Consegue ver? De um ossinho a outro, tá? No fim de ossinho a outro, nossa costa frente. E aqui seria a nossa cava a cava, que é de uma gordurinha a outra. Sabe aquela gordurinha que a gente tem bem aqui, no fim, próximo ao braço? Bem aqui, ó, na lateralzinha, próxima à cava, aquela gordurinha, no fim de uma gordurinha a outra. Essa seria a nossa medida de cava a cava, tá bom? Então, aqui é a cava frente. Aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó. Bem dessa gordurinha a outra. Tá bem no fim dela. É importante essa medida ser tirada certinha também, tá? Aqui. Agora, a gente vai tirar a medida de ombro. Lembra aquele mesmo pezinho do pescoço, da onde partiu a medida de comprimento de corpo? É dessa mesma medida que a gente vai tirar a largura do ombro, tá? Até o fim do ossinho, tá? Daquele mesmo ossinho onde que a gente tirou a medida de costa. Frente, ó. Mesma coisa, ó. Do pezinho do pescoço até o fim do ossinho é a nossa medida de ombro, tá? Que no caso aqui da boneca... No caso da boneca tá dando 13 centímetros, tá? Então, aqui na frente, eu acredito que seja isso. Foi tirada a largura do busto, a largura da cintura, a largura da circunferência do umbigo, né? Na altura do umbigo. Foi tirada a altura do corpo frente, a altura do corpo até a segunda fitinha, que foi até o umbigo, né? Aí foi tirado a altura do busto, partindo dessa fitinha de cima para baixo até o ápice do busto. A largura do busto foi tirada também a costa, frente e a nossa cava a cava. E por último, o ombro. Isso foi o que a gente fez aqui na frente, tá? Então, a gente vai virar o nosso manequim e vamos tirar as medidas das costas. Que no caso aqui seria a altura das costas, que é do mesmo ponto, tá vendo? No pezinho do pescoço, mesmo ponto que a gente tirou na frente,
A gente vai envolver a fita aqui no corpo, passar pelas costas e chegar até a fitinha da cintura, que deu 43,5. Agora a gente vai tirar a medida do decote das costas, que é esse último ossinho que a gente tem aqui nas costas, tá vendo? Aqui no pescoço, o último ossinho, você vai lá e tira a medida de decote costa, até chegar na fitinha. Outra medida que a gente vai tirar aqui é a costa. A gente tirou a costa à frente, agora a gente vai tirar as costas das costas. Então, seria de um ossinho, do fim de um ossinho, contornando aqui, ó. Contornando lá o nosso ossinho do decote e passando pro outro ossinho ali, ó, do ombro, tá? Essa é a nossas costas, a medida das nossas costas. E aqui a nossa cava-cava, que nem nós fizemos na frente, ó. De uma gordurinha a outra. Nas costas não tem tanta gordurinha, né? Mas na frente fica localizada. Mas aqui, ó, de uma cava a outra, tá vendo? Essa seria a nossa cava a cava, tá? Então, nas costas, basicamente é isso. Seria, a gente tirou a altura do corpo, das costas, partindo aqui do pezinho do pescoço até a cintura. A altura do decote costa, do nosso último ossinho aqui do pescoço até a cintura. A nossa costa, do fim de um ossinho ao outro, contornando aqui as nossas costas. E a nossa cava-cava, de uma cava a outra, tá? Tá vendo? Da junção aqui do braço, aqui, ó, ao outro, ó. Essa junção aqui dessa gordurinha ao outro na frente, a mesma coisa nas costas. Então, feito isso, essas seriam nossas medidas da parte de cima. Uma coisa que eu gosto de medir por conferência é o pescoço também, tá? Vocês fazem a medida do pescoço, tá? Ele não é tirado aqui em cima, tá? É tirado passando assim, ó. Envolve a fita até chegar naquele mesmo afundamento que a gente tirou o decote da frente, tá? Assim. Essa seria a medida do pescoço, tá bom? A largura do pescoço. Agora a gente vai tirar os comprimentos de saia, tá? Recapitulando, a gente tirou as alturas do corpo, as larguras, né? E agora a gente vai tirar o comprimento da saia. Mas antes disso, tem uma coisa importante também, em relação à parte do braço, né? Que eu não falei aqui. A gente também vai tirar a largura do braço. Como que a gente vai fazer, tá? A gente vai circular a fita aqui, ó, bem próxima à axila. A gente vai circular a fita, tá? Próxima à axila, na parte mais larga do braço. A gente vai tirar essa medida, tá? É importante que você esteja usando roupa justa ao corpo, não que aperte, mas não roupa que traga volume ao corpo em relação na hora de tirar as medidas, tá? Se possível, vocês tirar de sutiã, de uns shortinhos mais ajustado ao corpo, seria legal, tá? Não tirar com roupa que traga volume ao corpo. Então, aqui, a gente vem, contorna o braço perto da axila, a gente tem a largura do braço, tá? Aí, aqui, em cima do nosso ossinho, a gente contorna também, a gente tem a largura do punho, tá? Largura do punho. Aqui seria a largura bem em cima do cotovelo. Vocês vão, contorna a fita, a gente teria a largura do cotovelo, tá? Pra tirar o comprimento do braço, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o bracinho aqui na cintura, tá vendo? Deixar ele nesse ângulo. Aí, desse ossinho, você vai contornar a fita, ó, correndo a fita pelo braço até chegar aqui no cotovelo. Essa vai ser o nosso comprimento do braço. Aqui fica difícil pra fazer sozinho, mas você tem, partindo do ossinho, você vai contornar, passar a fita até chegar no cotovelo. Então, esse seria o nosso comprimento do nosso braço, tá? Então, basicamente é isso, tá? A gente vai tirar agora o comprimento pra finalizar o comprimento da saia, tá? Partindo da linha da cintura, da fita da cintura, a gente vai vir com a fita, tá? Até aqui, chegando até encostando a fita do chão. Aí a gente vai ter aqui o comprimento
da saia, que no meu caso tá dando 111, tá? É importante vocês repassar para as meninas informações em relação a salto, tamanho de salto, em relação à armação, se vai ser usada a armação também, porque tudo isso interfere em relação ao comprimento da saia, né? Então essas informações são importantes que seja passada para as meninas, tá? Se possível tirar o comprimento da saia com salto seria legal, se desse. Mas se não, repassar para as meninas qual seria o tamanho do salto que vai ser usado, se vai ser usado ou não a armação, tá? Eu gosto também, se possível, mandar uma foto de perfil, uma foto de frente, uma foto de perfil, seria legal também, tá? Pra gente analisar as proporções de corpo, tá? Do pescoço pra baixo, não precisa mostrar o rosto, nada, seria bem legal. Mas enfim, essas são as medidas principais, as medidas que a gente usa pra fazer a confecção dos vestidos, tá? Tira um tempinho aí que vocês estejam num dia calmo, tranquilo, porque é importante essas tomadas de medidas ser feitas de formas corretas e que sejam todas confirmadas, tá? Tirem, se for possível, tirar 2 vezes pra ver se tá certo, tudo certinho. Você vai lá, tira o contorno do busto, você vai lá e tira de novo, né? Pra que todas as medidas sejam mandadas da forma mais correta possíveis, tá bom?